dia. Bom dia, Brandão. Opa, Seja muito bem-vindo ao nosso evento. sensacional, sensacional. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar mais informações e não só com a comunidade técnica local, que eu faço um trabalho aqui também no Brasil, mas agora chegando até vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos a gente poder participar aí. Posso começar aqui compartilhando a tela? Sim, à vontade. Pode começar. Perfeito. Legal. Só me confirme se estão vendo a apresentação. Certinho. Tudo certinho, Brandão. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí pelo feedback. Legal. Então vamos começar aqui. Hoje eu vou falar sobre microserviços, API Synchron, .NET Core e Kafka Stream. Bastante assunto para 30, 40 minutos, então a ideia é fazer uma apresentação geral dessas tecnologias e como é que elas funcionam em conjunto, né? E como eu tenho aplicado aqui, que geralmente eu faço palestras só sobre cases e coisas que eu estudo ou aplico na companhia ou na minha experiência profissional, então eu gosto muito de falar de uso real, né? Então, a ideia aqui é abrir a cabeça da galera para aplicar essas tecnologias. E o mais importante, né, não só as tecnologias em si, mas o padrão, né, os patterns, assíncrono, síncrono, enfim, que eu vou mostrar aqui de mensageria, que aí você pode trocar por um componente ou outro. Por exemplo, não quero usar o Kafka, quero usar o RabbitMQ, fazer uma adaptação e tudo mais. Então, vou mostrar aqui bastante coisa aqui para vocês. Como eu falei, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar dessa edição e fico disponível aí para as próximas e no futuro. Espero que tenham muitas coisas bacanas aí. Parabéns aí pela iniciativa. Meu nome é Alexandre Brandão, todo mundo me chama de Brandão aqui no Brasil, enfim, na comunidade também, nos espaços de trabalho. Eu tenho 24 anos já de experiência na área de tecnologia. Eu sou técnico eletrônica, analista de sistema, trabalhei em diversas companhias, em diversas certificações, e também sou muito feliz aí por ser MVP Microsoft e participar também desse seleto grupo aí de pessoas fantásticas. Deixo também meus contatos e eu vou mostrar algumas coisas a mais aqui para vocês. Eu toco algumas comunidades de tecnologia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, exclusivamente. Por conta da pandemia, a gente deu uma afastada, porque são todas presenciais, né? Mas a gente vai começar a retomar a partir aí de um dos meses que as coisas estão acalmando. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu aproveitei justamente essa questão da pandemia e os eventos presenciais afastaram um pouco. Então, eu coloquei toda a energia no canal do YouTube, onde eu falo sobre todos esses assuntos. E meu objetivo lá é documentar os meus labs, as coisas que eu estudo, e também tirar dúvida das pessoas. Às vezes eu recebo uma ou duas perguntas, e aí eu faço um vídeo para responder e mostrar o passo a passo. Então, é tudo muito bem prático mesmo. Então, tá aí o canal para vocês acessarem. Eu trabalho na TAG MF aqui no Brasil. É uma empresa de infraestrutura de mercado, basicamente como a Bovespa e outras exchanges que a gente tem no mundo. Claro que a gente está no comecinho aí, nos primeiros ativos financeiros, mas é muito interessante porque, como eu falei, eu trabalho eu faço palestras em cima dos cases, então eu apliquei muita coisa do que eu vou falar aqui nessa companhia, onde eu uso bastante tecnologia de ponta. E até para fazer sentido também na conversa, pra vocês terem uma ideia do tamanho da companhia, eu tenho lá 36 APIs, né, que são 36 produtos de API, numa companhia só, 36 APIs. E aí, nelas, eu trabalho com tudo no Kubernetes, na nuvem, usando processamento massivo, né? Então, eu estou falando de 36 produtos, onde em alguns momentos eu tenho, em um dos produtos, por exemplo, na recepção de registro financeiro na madrugada, eu tenho lá 400 containers rodando, né? Então, existem alguns momentos eu estou com mais de 12 mil containers rodando ao mesmo tempo, fazendo processamento massivo na minha plataforma, tá? Banco de dados são 3, mas a gente já teve época de trabalhar com 12,
então eu fui fazendo uma reengenharia e reestruturando as coisas, mas é muito interessante o nosso case massivo, que também reforça aqui o que eu vou falar na palestra sobre processamento massivo. Pra vocês terem uma ideia, em setembro de 2021, eu estava processando meus dados de pagamento, de regra de negócio, no banco de dados do Google, que é o Big Table, e eu cheguei a 215 nós por zonas. Então, tenho 3 zonas rodando lá, então esses 215 vezes 3. Mais de 600 servidores, cluster de bancos de dados, rodando, fazendo processamento massivo. Inclusive, a gente é o maior cliente de Big Table do Google no Brasil. Ele, inclusive, teve que aumentar o parque de servidores para poder dar conta do nosso processamento. É claro que eu estou fazendo refactor e cada vez melhorando mais e reduzindo o número de servidores, justamente para reduzir o custo, mas a gente chegou a processar mais de 20 terabytes nesses eventos de processamento massivo de dados de pagamento. Então, a infraestrutura atual, ela ficou um tanto quanto elástica, e a gente trocou algumas tecnologias também. Estou usando algumas coisas no Azure, alguma coisa também no MongoDB, e a gente distribuiu os nossos dados. A TagMF faz parte do grupo StoryCo. Acho que é importante mostrar, porque é a galera que me financia, inclusive, para poder estar nesses eventos, palestrando, viajando. Eles cobrem todos esses custeio todo, né, para poder estar levando informação para todo mundo. E aqui é um pouco da minha experiência profissional, né? A Story é uma empresa de pagamentos onde eu subi ela quase que do zero, junto com os investidores. Eu entrei, tinham 60 pessoas na empresa, hoje tem 17 mil. E a gente está listado na Nasdaq. Então, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento da companhia, eu participei de toda a decisão tecnológica. Então, eu consigo falar com bastante propriedades dessas tecnologias de processamento massivo, principalmente em missão crítica no mercado financeiro. Trabalhei na Mundipag, também faço o grupo, ela no Itaú, bastante tempo, e fiz projetos também para a área militar. Enfim, vários projetos aí de comunicação de tanque de guerra, lançamento de míssil, uma série de outras coisas. Então, sobre missão crítica e processamento massivo, tem bastante experiência aí para trocar com vocês. Tem algumas vagas na companhia, acho que é legal sempre comunicar. Eu vou deixar esse slide aí como contato para vocês e vamos focar aqui no que é a palestra em si. E é interessante falar justamente desse contexto todo, até para vocês entenderem os cenários que eu aplico e como eu consigo converter isso em muita produtividade, né? Então, as companhias que eu tenho passado, elas têm alavancado bastante seus cenários. Um exemplo desse é a própria Stone, que era uma startup em 2014. Hoje ela processa quase 15% do volume de pagamento de cartão do Brasil. Então, meu time na madrugada, o IF que o desenvolvedor escreve, passa mais de R$1 bilhão. E eu estou falando de R$1 bilhão não só é claro que fazer uma palestra, vocês estão em outro contexto financeiro, mas a ordem de grandeza é muito grande o volume. Então, o que são microserviços? Vou entrar no contexto. Hoje eu vejo bastante discussão, né? O que é um microserviço? Qual o tamanho de um microserviço? Qual o contexto que eu tenho que aplicar? E aí, é claro que existem momentos onde você deve aplicar ou não esses conceitos de microserviço, mas, para mim, o mais importante é esse conceito aqui, separação por responsabilidade, porque onde você trabalha exatamente no domínio e você consegue dividir o seu contexto. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem, basicamente, nos cartões, 2 tipos de comportamento, onde eu tenho um comportamento de débito, onde eu passo tudo, basicamente, à vista, não tem parcelamento em nenhuma desses componentes. Então, eu faço o pagamento, basicamente, o dinheiro é debitado na conta, tá? Em tempo real. E aí eu tenho um outro, que é o cartão de crédito, que é o convencional, que todo mundo já conhece. Então, tem basicamente esses dois mundos, né? Claro que eu tenho outras possibilidades e tal, mas falando só para explicar aqui a separação por responsabilidade, eu tenho esses 2 contextos de débito e crédito.
E aí o volume que eu estou falando é volume de bilhões de reais, o volume financeiro é muito grande. Então eu tenho processamentos diferentes, regras de negócios diferentes nesses dois casos. Então são dois contextos, apesar dos dois processarem valor financeiro e tudo mais, são contextos de regras de negócio e processamento totalmente diferentes. Esse cara aqui processa em tempo real, é à vista, faz o pagamento em um dia, em 24 horas para o lojista, e esse cara aqui é crédito, então ele já sabe que vai pagar em 30 dias, tem opção de parcelamento, tem outras regras de negócio. São dois contextos diferentes, apesar de ser cartão. Então, esse é um exemplo de microserviço que eu crio aqui. E aí, toda a jornada desse cara, eu tenho autorização, verificação de saldo, eu tenho a parte de antifraude, para verificar se aquilo ali não é uma fraude ou não, se é uma transação real. Então, cada parte da jornada é um contexto muito bem definido. E cada contexto desse, para mim, é um microserviço. Então, quando eu falo em microserviço, você tem que entender muito sobre o seu negócio e não sobre quebrar as aplicações ao máximo, né? Como eu vejo em muitas empresas, às vezes pegam os serviços e granularizam ele demais, dificulta a manutenção e no final você não tem aquele ganho que você teria quando você faz um bom desenho. Então, a definição de microserviço, ela tem que ser feita em cima da separação por responsabilidade. Tá? E aí, falando de problemas reais, né? Para onde você desenhar, você tem que cobrir essas coisas. É falta de conhecimento de negócio, visão da jornada do cliente, uma visão agnóstica de separação por responsabilidade, segregação de microserviços por área funcional da empresa. Tome cuidado com isso, né? De dividir os serviços, porque existem áreas na companhia, e aí você desenha os microserviços por áreas, não pode ser assim, tem que estar sempre voltado à jornada, né? E aí tem cadeia de valor e falta de conhecimento técnico. Então, essas coisas todas dificultam o seu desenho. E aí é importante você focar em segregação por responsabilidade, de acordo com a jornada do seu domínio. E quando a gente fala em desenho de sistema, de maneira geral, falando agora de um pouco mais amplo, a gente tem 3 tipos de desenho, né? O centralizado, o descentralizado e o distribuído. O centralizado é o monolito, né? O jargão que a gente usa aqui, onde eu tenho um ponto central, um ponto único de convergência de toda a minha integração. O sistema descentralizado, que é o do microserviços, onde eu tenho pontos de função distribuídos e neles eu tenho as suas integrações. E o sistema totalmente distribuído, como blockchain, entre outros, onde você não sabe exatamente onde está sendo processado, mas você sabe que está sendo processado por aquela malha, por aquele grupo de servidores. Então, a palestra hoje é sobre o sistema descentralizado, é isso que a gente quer ganhar. E aí, no meu caso aqui, eu posso ter um exemplo do meu contexto aqui de pagamento, que é da minha companhia. Eu tenho crédito, que é esse cluster aqui, e eu tenho outro cluster aqui de débito, por exemplo. E aí, a visão de monolito e versus microserviços, a gente tende sempre a falar que ir para microserviços é uma modernização do sistema. Tá? Tomem cuidado com essa máxima também. Eu tenho monolitos na minha companhia e está tudo bem, e eu não vou mexer neles. São super maduros, têm horas de voo, estão gerando valor, o custo financeiro é muito baixo, é pouco incidente, então eles têm uma alta taxa de convergência e retorno financeiro. Eu não vou mexer nesse monolito, a não ser que haja alguma necessidade de negócio, alguma alavanca dessas de custo, alguma rampa de tecnologia real, que aí eu preciso refatorar esse cara aí para vir com o serviço. Então, tome cuidado com a tendência. E, geralmente, quando eu monto as startups, geralmente eu começo com monolitos até para poder entender melhor o negócio, porque o microserviço é muito legal, muito, muito bacana, você consegue desenhos muito flexíveis, alta taxa de transferência, mas se você não conhecer muito bem o negócio, você cai naquela listinha de erros que eu passei. Então, muitas das startups que eu subo como monolito para entender o negócio, e quando aquilo ali entra no sangue, eu entendo realmente o que eu estou fazendo, eu levo isso para um desenho um pouco mais complexo de microserviços. Então, aqui eu estou mostrando também já, agora a comparação de um sistema distribuído para o microserviço, onde eu tenho lá o meu desenho dos clusters muito bem definidos, né? O size e tudo mais, e num sistema distribuído, que é o contexto, por exemplo, de blockchain e outras coisas mais, onde eu não sei onde está sendo feito o processamento, ele tem um
um sistema de escala também um pouco diferenciado. E aí a gente fala muito sobre Kubernetes, né? Mas a gente tem o Azure Service Fabric também, que é sensacional, vale a pena olhar essa tecnologia. Então, eu coloquei aqui só para dar o gancho aí para quem estiver fazendo pesquisa, dar uma olhada nisso, não só no contexto de microserviço, olhar transação distribuída, sistemas distribuídos, usando Service Fabric, que é muito interessante também. E aí, quando a gente fala de jornada, eu não vou descer muito em DDD, porque se a gente for falar em DDD, acho que é uma palestra só sobre isso. Mas tem bastante documentação aqui, que eu vou deixar no slide, justamente para servir de um guia para quem estiver fazendo pesquisa e estudando o assunto. Então, o DDD vai te ajudar justamente nessa questão que eu falei, nessa dificuldade da jornada da informação, entender o contexto, fazer um bom desenho de microserviços. E aí, você estudando bastante o DDD e aplicando, você vai conseguir definir muito bem esses contextos de borda e a relação entre esses domínios, tá bom? E aí o livro que eu recomendo, é claro, o livro base aí do Eric Evans, e aí tem outras literaturas em cima, avançadas, já implementando o DDD e várias outras coisas, mas vale a pena ler esse livro, ler, reler, entender e conseguir fazer o desenho em cima dessa técnica. É claro que eu também não sou um cara super by the book, eu tiro sempre o que é bom para mim, o que eu estou usando, mas vale a pena, antes de vocês saírem fazendo desenhos de microserviços ou modernizando aplicações de monolito e tudo mais, dê uma olhada nesse livro, dê uma lida que vale muito a pena. E aí eu vou deixar aqui algumas coisas, né? E aí é importante, quando o pessoal fala em divisão de camadas, né? Eu tenho uma camada de apresentação, aplicação, domínio, tudo bem desenhadinho, né? E aí eu tô com a lupa em cima do microserviço aqui no caso, que estou entrando dentro dele. O DDD não se trata de dividir a aplicação em camadas, né? É claro que quando você lê o livro do Eric Evans, ele tem orientações sobre isso. Então você pode usar essas técnicas para você seguir, mas o mais importante dali é a relação sobre a construção do domínio, um domínio muito conciso e também a segregação de responsabilidade, tá? E as dicas, é claro, divisão de camadas e tudo mais, mas não é o core do assunto, né? Então, por isso que eu trouxe aí também a informação do Clean Architecture, que vai ajudar vocês a justamente fazer esse desenho. Dado que eu entendi o domínio, entendi a jornada, dividi muito bem meus contextos, eu sei a responsabilidade de cada módulo e parte do sistema, como eu faço a construção disso, né? E aí o Clean Architecture vem para ajudar justamente a você quebrar isso em camadas de apresentação, API, controller, enfim. Deem uma olhada também nesse assunto, que é muito, muito bacana. E aí, quando vocês entenderem a convergência sobre essas duas coisas, vocês vão fazer desenhos de microserviços muito, muito, muito melhores. Então, o livro que eu recomendo é esse aqui, do Robert C. Martin. E aí ele, inclusive, dá exemplos lá, aí sim, dividindo em camadas, como é que você aplica, porque é o que se propõe, né? Então, o DDD é muito focado na jornada, no entendimento do negócio, na segregação por responsabilidade, na jornada da informação, e o Clean Architecture te ensina a construir. Então, são duas ferramentas sensacionais. Se você tiver essas duas coisas muito bem definidas na sua cabeça e aplicadas no seu laboratório, você vai construir microserviços incríveis, né? E aí eu deixo aqui algumas dicas também, já colocando no ponto de vista de integração, seus adaptadores e maneiras também de você construir essas integrações de microserviços. Então, fala aqui da camada de aplicação, de domínio, o core de aplicação, onde tem as regras de negócio, que por muitas vezes aqui eu crio bibliotecas que processam as equações matemáticas de mercado financeiro, por exemplo, eu crio um monte de bibliotecas e vou colocando nos runtimes da minha aplicação core. Aí o desenho de comando, de barramento, orientado ao evento, vai depender do desenho que você for definir na sua relação entre seus microserviços, tá? Mas esse é um diagrama onde eu tenho uma visão geral de várias possibilidades e contextos, tá? E aí a gente cai em coisas do tipo, Brandão, como é que eu posso separar melhor os contextos, não só de domínio, mas como é que eu organizo melhor minha aplicação, né? Aqui são exemplos, né, como eu falei, do Clean Architecture e o BD Adapters, mas uma coisa que eu aplico muito, muito, mas, cara, quase 100% dos meus projetos, claro que
Eu tenho feito coisas bem grandes ultimamente, coisas muito menores, acho que não vale a pena segregar tanto, mas dos projetos maiores que eu tenho feito, eu tenho separado muito bem transação de consulta, o que é processamento em tempo real e o que é processamento onde você pode ter um delta da informação, um delta de tempo, né? Uma informação, às vezes, não necessariamente em tempo real. Por exemplo, você está fazendo uma transação financeira, uma compra, e de débito, enfim, você precisa ter aquela informação em tempo real, está processando o meu sistema de transacional. Se eu preciso ter relatórios, estatísticas, informações de médio prazo, eu jogo, né, em sistemas de consulta. Então, separo bem os contextos da minha aplicação, até por causa de pressão de sistema. E aí eu deixei também alguns desenhos aqui, justamente no Azure, por exemplo, de como aplicar isso usando todos os componentes que tem lá disponíveis. São incríveis, né? Você usar o API Management para poder ficar de frente para a rua, o Command Handler e Command Store usando lá o Cosmo DB, um sistema já orientado ao evento, né? Usando todo o evento e notificação, e aqui está separado o que é comando e o que é consulta, né? E aí, um sistema um pouco mais completo, onde eu tenho toda essa questão transacional e de consulta, eu gero eventos ali para sistemas externos ou para processamento de máquina de estado. E aí, tem uma série de tecnologias que você pode usar para esse tipo de coisa, né? Propagação de evento e propagação de mensagem. Tem uma série de tecnologias. E hoje eu vou falar um pouquinho do Kafka no final aqui da apresentação. E aí, quando eu falo de arquitetura de microserviços, a comunicação entre esses módulos, né, ela pode se dar de várias formas, né? E aí, o que é comum que a gente faz hoje em dia é a comunicação HTTP, ou um sistema chama o outro, né, encadeando HTTP. Bacana também usar o gRPC. No passado, a gente usava muito socket streams, e a gente está voltando a usar por causa da performance. Então, quando você quer uma performance dado binário ali direto, você consegue usar socket streams, que é muito bom, ou usar os brokers de mensageria, né, como Kafka, RabbitMQ, Nets.io, ActiveMQ, entre outros. Então, isso tudo você pode usar para fazer comunicação entre seus microserviços. E tem mais uns itens que eu vou mostrar para vocês. E aí, a comunicação interprocesso, né, que é interserviço, ela pode se dar basicamente de duas formas, de maneira síncrona e assíncrona. E essa aqui é uma parte core também aqui do nosso papo, muito importante, não só lá do DDD e das construções e tudo mais, mas a maneira como você vai fazer o processamento do seu dado, se é síncrono ou assíncrono, é muito importante você definir esse desenho. E aí não tem melhor e nem pior, né? É muito sobre você, como arquiteto, ter suas ferramentas, entender o comportamento delas e encaixar a necessidade em cada cenário real. É claro que os sistemas massivos, de grande volume de processamento, eu tenho feito todos assíncronos, porque é muito mais fácil de eu calibrar, e vocês vão entender aqui por quê. Então, no sistema assíncrono, eu tenho esse encadeamento, né, onde eu faço uma requisição para um servidor, esse servidor ficar aguardando, o cliente ficar aguardando a resposta do servidor. Aí, se o servidor manda para o segundo, do segundo manda para o terceiro, do terceiro para o quarto. Ou seja, essa cadeia toda de servidores fica um aguardando o outro, porque eu estou fazendo uma conexão aqui síncrona do cliente, completa, né? Uma síncrona completa, onde eu faço uma requisição, esse cara faz a requisição para o segundo, para o terceiro, então os servidores estão sendo encadeados, e um aguarda a resposta do outro. E quando esse último aqui responde, que fala com o banco, por exemplo, ele vai respondendo para cada microserviço, e depois devolve a mensagem para o cliente. Quando você olha assim, num primeiro olhar, você fala, não, mas eu não vi nenhum problema. Achei natural. É natural. Só que se você perceber que quando esse servidor faz a conexão e vai passando a informação para o último, e o último aqui está processando, essa conexão está montada aqui. Então, o recurso desse servidor está alocado enquanto a cadeia toda não termina o processamento. Então, o primeiro depende do segundo depende do terceiro depende do quarto. Então, esses recursos aqui não estão livres para uma próxima conexão, né? Ou seja, está alocado, ele está esperando. E num processamento assíncrono, vamos ver como é muito mais fácil.
esse cliente manda a requisição para esse cara aqui, para o primeiro servidor. Esse primeiro responde, ó, recebi sua conexão, recebi seu dado. E aí o cliente recebe o sucesso, né? Ou seja, ele recebe o aceitei a sua requisição. E aí ele transfere, faz o processamento de regra de negócio que ele precisa fazer, manda mensagem para o segundo. Aí o segundo começa a fazer o processamento. Mas quando ele mandou a mensagem para o segundo, esse servidor já ficou liberado para a próxima conexão. E quando o segundo manda para o terceiro, o segundo também ficou liberado para a próxima conexão. Não tem um estado de espera, de bloqueio entre os servidores. Com isso, você usa muito menos CPU, menos memória, e te sobra recurso, principalmente quando você tem um nível de paralelismo muito grande na sua borda. Aí eu coloquei aqui alguns desenhos mais complexos, mas é basicamente aquele desenho com um pouco mais de detalhes, resolvendo aqui por AMQP, que seria a fila, né? Então eu devolvo aqui para a fila, para outra fila, para outra fila, esse aqui responde numa fila de resposta. Então é uma maneira de você desacoplar o seu workflow, não só por HTTP, mas a integração entre microserviços usando fila, tá? E aqui eu usei um pooling, né? Deixa eu desenho completinho para vocês. Então, o efeito que acontece é esse aqui, ó. Primeiro servidor, o cliente mandou para o primeiro servidor, a API mandou para um worker interno, que falou com o seu próprio banco para processar sua regra de negócio, mandou para o segundo servidor, e o cliente está aqui, ó, esperando o processamento acabar. E aí, as respostas vão acontecendo, e só nesse momento eu respondo ao cliente, ó. Ou seja, eu tive todas essas interações e o cliente aqui esperando terminar. Então, o tempo total do processamento é a soma disso tudo, né? E num sistema assíncrono, olha o que acontece. O cliente manda a requisição, a API recebe e manda um accept, ou um created. Até muda o código, né? Não é 200, é 201 ou 202, de acordo com o que você queira fazer. Que o criado beleza, está comigo, estou com a responsabilidade toda, e o accept, eu aceitei seu dado e vou validá-lo. E aí, quando eu mando para o segundo servidor, ele já tem a sua resposta aqui, e eu faço o processamento todo interno. Então, eu posso fazer o processamento interno de maneira síncrona ou assíncrona também. Mas o importante é que no final, ó, eu mandei um callback para o cliente, eu não travei ele na ponta. E você pode fazer isso em todos esses contextos, tá? Então, o tempo de resposta diminui. E aí, na comunicação microserviços, que eu falei sobre HTTP e gRPC, tem mais dois caras que aparecem, principalmente em integrações tradicionais, que é a integração via arquivo, que é bucket na nuvem, FTP, um diretório básico. Então, eu coloquei um arquivo, o outro microserviço pega o arquivo e processa. É interessante quando você também tem uma massa de dados muito grande, tá? E por banco de dados, que é a máquina de estado, isso aqui eu praticamente não gosto, mas existe muita integração assim, mas é uma das coisas que eu refatório, que é justamente, fiz um pedido, o pedido está em análise, aí tem um microserviço que lê todos os registros que estão em análise, aí ele analisa, aprova ou reprova, aí tem um outro microserviço que pega todos os pedidos que estão aprovados para fazer a liquidação. Então, você consegue andar com a máquina de estado entre os microserviços, usando banco de dados, mas é uma prática muito, muito ruim. A melhor delas, para mim, ou é Service Bus, ou é usar uma das tecnologias aqui de comunicação, né? Então, quando eu estou falando de API REST, por exemplo, eu uso lá o protocolo 1.1, conexão TCP, esse cara aqui é muito mais trivial, né? Mas a gente teve evolução dele, ó, de 1997 até agora, demorou muito a sair o 2.0, né? Em 2015 só. E aí a gente tem uma série de vantagens. Por exemplo, o REST, ele usa o HTTP 1.1, né? E aí eu tenho isso aqui, ó. Eu consigo fazer eu faço uma chamada para o servidor, abro uma conexão, faço processamento, desconecto. Faço uma conexão, faço processamento, desconecto. Então a comunicação ela é toda serial. No HTTP2, ele consegue trabalhar com múltiplas conexões no mesmo canal. E aí a gente tem uma vantagem muito grande. Por que eu estou falando de HTTP1 e HTTP2? Porque o HTTP2 você tem protocolo binário, compressão no header
e server push, ou seja, você consegue ficar com a comunicação pronta no servidor o tempo todo. E quando a gente usa o REST para integração entre microserviços, a gente está usando o HTTP 1.1, que a comunicação ela é serial e ele faz todo o handshake, né? Faz toda a reconexão o tempo todo, porque ele é stateless, né? Que é a própria definição do REST. E aí, por que eu falei do HTTP 2? Porque saiu uma tecnologia nova aí, há um tempo já, né? É o gRPC, e ele é em cima do HTTP 2, que tem uma série de vantagens, inclusive ele consegue fazer comunicação multipoints, né, multiportas. E aí você consegue fazer todo o sua transação de maneira múltipla, né, aproveitando a mesma conexão para tratar de vários buffers. Então, a comunicação é extremamente mais rápida do que a HTTP REST. Se você já acha bom, já acha legal, e está funcionando bem seus microserviços com HTTP REST, vira para gRPC, que vai ficar incrível, né? Então, ele é uma tecnologia de 2015, porque justamente a data, porque foi onde saiu o HTTP 2, e eles conseguiram fazer o gRPC em cima, que é basicamente uma chamada de procedimento remoto, né? E aí, como foi do Google, todo mundo fala que o G é de Google Remote Procedure Call, né? É uma brincadeira, mas diz o Google que o G é o nome é o versionamento do protocolo, né? Então, basicamente, o gRPC ele funciona em cima de HTTP, mais HTTP 2. E aí, procurem saber sobre essa tecnologia, que é muito interessante. O .NET dá suporte a isso, tem SDKs, tá? No Google Cloud, por exemplo, todos os serviços do Google Cloud, eles se integram via gRPC, para você ver como a tecnologia é muito boa. Aí tem algumas coisas como o protobuffer e algumas coisas a mais que vocês vão precisar estudar para poder aplicar o gRPC, mas basicamente o protobuffer é ali o que define todo o seu namespace, todo o seu mapping do seu domínio, né? Como se você tivesse... É que o REST ele é totalmente schemaless, né? Ele não tem esquema. E o gRPC ele precisa disso com o protobuffer, justamente porque a comunicação entre o cliente e o servidor gRPC, eu não transfiro o esquema, eu só transfiro o dado, porque dos dois lados eu já tenho o esquema, já tenho os atributos, a definição de atributos e tudo mais. E quem faz isso é o protobuffer. Então, na comunicação, só passo o dado. Diferente do REST. Quando eu passo um objeto REST, eu estou passando chave e valor, né? Que é a chave, que é o nome do atributo, e o valor do atributo. Ou seja, estou passando o esquema e a informação. E no gRPC eu passo só a informação. Então, todas essas coisinhas que se foram tirando do protocolo, foi deixando ele cada vez mais leve. Então, ele é muito mais otimizado. E para quem paga custo também de cloud, de saída de dado, né? Quando colocar o gRPC, ele tende a ser 30% menor, esse custo de transmissão de dados. Então, se você paga uma conta muito alta, um billing muito alto de custo de dado para fora do seu data center, né? Então, troca para o gRPC, que também vai te ajudar nisso, tá? E aí, ele é muito bacana. Dá para você fazer integração de várias linguagens. Você pode ter um protobuffer aqui de um lado, protobuffer do outro lado, um cliente .NET, um servidor em Java. Você não tem problema nenhum, porque ele é completamente interoperável. Esse aqui é um exemplo de protobuffer, né? Como eu falei para vocês, eu não transfiro isso aqui de um lado para o outro. Eu tenho no servidor e no cliente o protobuffer definido, e aí eu passo só a informação. Esse aqui é um exemplo de esquema protobuffer que você tem que ter no teu cliente. E aí, quando eu falo de REST, de gRPC, e tem outros assuntos, né, GraphQL, integração via MQP, Buzz, HTTP2, vai depender muito do contexto do que você está desenhando. Então, a gente, como arquiteto de sistemas, não tem que abraçar o gRPC e fazer tudo com o gRPC ou tudo com o REST. O importante é você entender as tecnologias e o que elas fazem e qual é o melhor cenário para poder aplicar. Então, isso aqui é uma matriz, por exemplo, onde o gRPC ganhou, né? Quando eu vou falar de compressão, processamento assíncrono, redução de request, enfim, padrão de mercado, cara, o gRPC ganha infinito, né? Agora, quando eu estou falando sobre experiência de API, que é a conexão do cliente, o gRPC é muito mais complexo. E o GraphQL aqui ganhou nesse caso. Então, depende. Então, você como arquiteto tem sempre que fazer seu mapa aí de discover para poder ver o cenário onde você está aplicando
a melhor tecnologia para fazer comunicação entre microserviços e também a sua integração de borda com o seu cliente na sua ponta, né? E aí, falando agora do Kafka, a gente explorou aqui vários assuntos, né, sobre microserviço e integração entre microserviços HTTP, gRPC, arquivo, enfim, uma série de características que eu uso aqui, né? E aí uma das opções é o Kafka. Ele é muito bacana, né, para você fazer integração entre microserviços. Ele é da Apache, né, então é open source, então não tem nenhuma empresa ali abraçando o software diretamente, né? O que acontece é que todo mundo acaba baixando o open source e montando, às vezes, até sua distribuição da aplicação, ou entregando ela de forma nativa, mas criando plugins e configurações adicionais em cima do open source, justamente para customizar a sua entrega. Então, é um produto que largamente aplicado, muita documentação, muita gente usa. E aí, muita gente pergunta, Brandão, mas você fala muito sobre RabbitMQ, sobre Kafka, sobre Nets.io, são todos barramentos. Como é que eu escolho entre esses barramentos? Geralmente, quando eu vou fazer, se meu payload, né, que meu domínio, que foi gerado ali, informação, meu payload for maior do que 1000 bytes, 1K, 10K, que é 10.000 bytes, geralmente eu começo a usar o Kafka porque ele é muito mais massivo. E também quando a quantidade de mensagens por segundo passam de 20.000 por instância, por cluster. Então, quando eu tenho um desenho desse de mais de 20.000 mensagens por segundo, ou as mensagens são maiores que 10K, eu vou para o Kafka, porque ele é muito mais parrudo, ele é mais difícil de administrar, ele é mais robusto, você tem que ter uma infraestrutura melhor, mas você ganha em diversas coisas, em performance. Agora, quando as aplicações são muito pequenas, é pouca coisa que está batendo ali, você colocar um Apache Kafka, colocar um RabbitMQ, um Nets.io, você não vai sentir muita diferença entre os produtos no uso. Você vai sentir no custo, na administração. Como eu falei, o Kafka é muito mais complexo de você administrar, dar manutenção. Então, vale a pena colocar ele em cenários mais críticos, onde eu tenho lá mais de 20.000 mensagens por segundo, ou meus payloads são muito grandes, né? E aí, quem criou esse cara foi o LinkedIn, 2011, né, 2014 ali, liberando. E o que a gente quer, basicamente, dele é produzir, fazer com que ele acumule a informação e, do outro lado, eu faço uma leitura, que é o produtor e consumidor. Já estou fechando aqui, só para a gente poder finalizar aqui com o Kafka. E aí, basicamente, eu tenho as partições, que é o importante dele, né? Onde eu tenho lá a partição do dado dentro do tópico, para onde você aponta o seu consumidor. E eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, né, nesse desenho. Eu tenho aqui vários produtores, né? Então, esse cara que está produzindo informação no tópico A e no tópico B. No meu exemplo aqui que eu dei lá no começo, pode ter débito e crédito, transações financeiras de cartão, débito e crédito, tópico A e tópico B. Então, eu tenho esse consumidor aqui, lendo o tópico A, né? E eu tenho esse consumidor aqui, lendo o tópico B. E aí é legal que aqui ele criou um grupo de consumidores, que você pode fazer isso também. Ou seja, cada um lê uma informação diferente. Então, dependendo da sua configuração, ele vai fazendo um round robin, vai ciclando, né? A primeira mensagem vem para cá, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e você vai balanceando o seu consumo. E aí o que é interessante aqui, que dentro do tópico eu tenho as partições. E aí, conforme eu vou fazendo a leitura da informação, tem um ponteiro que se chama offset, ele vai lendo e vai avançando o offset, ou seja, cada mensagem que você lê e dá o commit, né, o acknowledge, você avança o seu offset, mensagem lida, mensagem lida, mensagem lida. Mas ele tem uma característica muito interessante. Falou assim, Brandão, mas eu queria ler as mensagens de 8 da manhã todas de novo, e não tem nada no tópico. Na verdade, ele está lá, está dentro da partição. Você pega o ponteiro do offset e volta ele para trás, e lê todas as mensagens de novo. Então, ele guarda todo o histórico de mensagem. Além de ser um barramento, um broker de mensagem, né, ele tem lá todo o histórico de tudo que passou por ele ou está nele, né? Então, ele tem um pattern ali para quem conhece os patterns, ele tem um pattern de memento, tá? É muito interessante. E aqui eu coloquei uma estrutura um pouco maior desse cara.
Quem usa bastante é o Uber, né? E aí eu tenho vários conectores, vários caras que ele faz a distribuição Hadoop, ou seja, você não pendura só uma aplicação aqui. Vamos supor, você tem um Kafka e você quer empurrar tudo que passa na fila para arquivo. Então você pendura ali um conector que vai conseguir pegar esse dado e jogar diretamente para arquivo, só fazendo mapeamento. Você não precisa de implementação nenhuma. Então ele tem diversos conectores. E aqui tem o DLK, tem para SQL Server, para MySQL, tem para MongoDB. Ah, Brandão, então se eu jogar alguma coisa na fila, ele enfilera e depois joga no banco para mim? Joga no banco para você. Justamente por a questão dele ser event-driven. Né? Eu uso bastante essa imagem do Docker para estudar, a Bitnami, tá, do Kafka. Bem facinho de usar, bem boa. Eu deixei lá no meu canal do YouTube o passo a passo de como usar, né? Porque aqui a palestra é sobre microserviços e tudo mais, mas quem quiser, eu quero ver o Kafka rodando na minha máquina, ver como é que funciona. Então, eu deixei um vídeo lá, Kafka e Zookeeper no Docker. Já passo a passo com consumidor e produtor em .NET. Deixei os códigos prontos, né? Inclusive, eu já deixei aqui para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, aqui é um YAML para a gente subir o servidor no Docker. Já subo o Zookeeper, que é o cara que fica de witness, né? Fazendo todo o gerenciamento, as portas. Então, esse cara aqui é um composer. E aí eu tenho um código do produtor, onde ele carrega aqui a configuração do servidor, um builder, e eu deixei um loop infinito aqui, só para ficar publicando mensagens, né? Então, eu tenho aqui, producer async, esse cara aqui que vai fazer com que a mensagem caia nesse tópico aqui, chamado teste, né? E do outro lado, um consumidor, onde eu faço a subscrição aqui no tópico teste, que é justamente onde o produtor está publicando essa mensagem, né? E aí, essa mensagem, eu imprimo ela na tela. Então, esse código aqui, eu deixei ele disponível também, quando você for lá no vídeo do YouTube, na descrição, tem os links do GitHub com esses códigos-fonte. Então, você vai poder rodar o Docker, baixar o código-fonte, rodar o produtor e o consumidor e ver isso tudo acontecendo na sua máquina para você estudar, beleza? Então, deixei mais outras coisas aqui para vocês olharem também sobre Kafka, tá? Então, o vídeo é esse aqui, a parte Kafka e Docker, aprendendo a executar ele no passo a passo. Só entrar lá no canal do YouTube, tem todo o passo a passo e o código-fonte disponível para vocês, beleza? Obrigado, segue aqui meus contatos, para quem quiser falar comigo, trocar ideia, tirar dúvidas, e aí só acessar uma das redes, e a preferencial lá é o canal, onde eu estou quase todos os dias, respondendo perguntas, então fique à vontade lá para mandar o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado aí a vocês, e obrigado pela oportunidade de estar palestrando aí nesse evento incrível. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Acredito que o pessoal vai olhar para esses exemplos no seu canal. Eu, particularmente, já aprecio o seu canal há bastante tempo também. Legal. Tenho acompanhado todo o seu trabalho muito antes deste nosso evento. Muito obrigado pelo conhecimento partilhado. Espero que no futuro próximo possamos ter um outro evento, ainda que seja mais particularizado, tá? Ok, eu fico aberto aí, estou disponível para atuar na comunidade, que acho que é a forma que a gente faz toda essa transformação e se ajuda de verdade. Então, estou aí disponível, só entrar em contato. E obrigado novamente pelo convite. Achei incrível, estou muito feliz de estar aqui. Pois, obrigado. Até já. Tchau, tchau.